Hoje eu estaria falando sobre o sacerdócio, mas eu vou deixar isso para mais adiante. Eu realmente senti, com o agravamento desta pandemia que estamos vivendo, a necessidade de tratar de um outro assunto hoje. Eu quero tratar da esperança. Este é o tema que eu quero trazer para vocês. E o título que eu dei é Renovando a Esperança em Tempo de Covid. Tanto a esperança como a desesperança são contagiantes. Tu pode ver isso num campo de batalha, quando um exército tem esperança e ele tem maior chance de vencer, mesmo se o outro exército é maior em número. A gente vê isso num campo de futebol, quando um time está ganhando ou quando ele está tendo apoio dos seus torcedores, existe esperança. A esperança faz com que haja mais gana, mais vontade de vencer. E normalmente quando há esperança é aquele time que vence. Agora, tira a esperança do exército, tira a esperança do time de futebol e a desesperança acaba contagiando todos os soldados, toda a equipe e até mesmo os torcedores. A esperança é contagiante e a desesperança também o é. A esperança, ela nos fortalece e nos enche de fé. A desesperança nos abate, rouba as nossas forças e rouba a nossa fé. Logo, a questão da esperança é uma questão de extrema importância para a vida espiritual, principalmente em tempos de crise. Sejam estas crises pessoais, familiar, congregacional, uma crise municipal, estadual, nacional, ou como a gente está vivendo hoje, uma crise mundial. Não importa o tamanho da crise ou o alcance da crise, a verdade é que nós, como filhos de Deus, que servimos ao Deus vivo, que temos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, nós precisamos ter esperança em meio a qualquer crise. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz que o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Veja bem que a esperança que vem de Deus, essa esperança nos acrescenta alegria, paz, fé e ainda esperança no poder de Deus. Então, tira a esperança, tu tira a alegria, tu tira a fé, tu tira a paz e tu tira a esperança no poder de Deus. De novo, a esperança é uma questão de vida ou morte espiritual. Por isso nós precisamos lutar contra a desesperança e lutar para guardar a nossa esperança. Diz no Salmo 42, versículo 11: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Tenha esperança em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. O salmista está numa crise. Ele está dizendo, eu sei que vai chegar ao dia que novamente eu verei que o Senhor, meu Deus, é meu auxílio. Então ele fala para a alma dele, ele diz, não perca a esperança, porque tu ainda voltará a louvar. Eu sempre digo que quando nós estamos vivendo um período de bênção, nós devemos ter corações agradecidos. E quando nós estamos vivendo um tempo de tribulação, nós devemos ter um coração cheio de louvor. Porque nós agradecemos a Deus pelas coisas boas que Ele nos faz. Mas nós o louvamos, segundo o Salmo 100, por quem Ele é.
Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é fiel. O louvor está relacionado com quem Deus é. O agradecimento com aquilo que Ele faz. Então, o salmista está dizendo: eu voltarei a louvar, eu voltarei a ter um coração agradecido, porque o Senhor voltará a me socorrer e me ajudar. Essa situação vai passar. E Ele está falando para a alma dele, Ele está falando para as emoções dele, Ele está falando para os pensamentos negativos que tomaram a sua mente. E Ele está dizendo: por que se perturba dentro de mim? Tenha esperança no Deus da esperança. Então, queridos, este é um assunto central para os dias que nós estamos vivendo. Não podemos deixar que as circunstâncias, que as ameaças do diabo, que as mentiras de Satanás, que as dificuldades que estamos vivendo, sejam elas econômicas, seja física ou emocional, não podemos deixar que esta crise roube a nossa esperança. Então, vamos ouvir dois profetas que passaram por uma crise de proporção mundial, como a que nós estamos vivendo hoje, e ver como eles agiram para não perderem a sua esperança. O primeiro deles é Isaías, e nós vamos estar analisando ou refletindo numa oração que ele faz no seu livro. O segundo é Jeremias, e nós vamos estar refletindo no seu diário, chamado Lamentações. São pensamentos que ele está tendo e ele está colocando no papel. Então, primeiro nós vamos analisar uma oração, depois nós vamos analisar um diário, e vamos ver como esses dois profetas de Deus, Isaías e Jeremias, lidam com esta grande crise que cada um está passando, e como eles fazem para guardar a esperança. Vamos começar então com Isaías, e nós vamos estar lendo Isaías capítulo 26, versículos 3, 9 e 20. Agora podem acompanhar comigo em suas Bíblias, mas é muito importante vocês prestarem atenção no que eu vou falar, porque o texto que eu estou usando é um texto interlinear. Isso significa mais literal, de acordo com os textos originais. Pode ser que a minha versão seja um pouco diferente da tua, mas não deixe isso te incomodar. Não é que a tua versão não seja boa. Só quero que vocês prestem atenção na versão que eu estou lendo, que está mais próximo do original no hebraico. Então, depois de profetizar um grande juízo de Deus que viria sobre as nações, Isaías, no seu livro, escreve a seguinte oração: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti. Isaías está orando, e a primeira coisa que ele reconhece é a importância de manter o foco no Senhor. Meus irmãos, o que ocupa a nossa mente e coração é isto que vai nos governar. Logo, o nosso foco tem que estar no Senhor, e não nas circunstâncias, não nas ameaças do diabo, não nas suas mentiras, não no que está sendo dito nos jornais, nas reportagens. Nós precisamos colocar a nossa atenção, o nosso foco no Senhor, no que Ele está falando na sua palavra, nos alinharmos com as suas promessas, com a sua verdade, e não com a verdade que estamos vendo e
vivendo neste momento. Isto é essencial. E o profeta, ele diz claramente na sua oração, ele diz: Senhor, eu estou entendendo que a paz perfeita, a paz que não se abala, vem com uma mente que permanece focada em Ti, no que Tu falas e em quem Tu és, na Tua bondade, no Teu amor, no Teu cuidado. E ele continua, porque ele confia em Ti. Então Isaías, em seguida, ao reconhecer que a paz está com aquele cuja mente está no Senhor, ele diz: Senhor, Tu conservarás em perfeita paz também aquele que confia em Ti. Então não é só manter a nossa mente no Senhor, focada no Senhor, é termos um coração que confia no Senhor. Isto nos manterá em perfeita paz. Logo, precisamos decidir, e veja bem que é uma decisão, e aí que nós aqui do Ocidente perdemos para os nossos irmãos do Oriente e Oriente Médio, esses países comunistas, esses países muçulmanos, onde ser cristão muitas vezes é um crime, é uma ilegalidade, tu não pode evangelizar, tu não pode ter culto, e se tu vem de uma família muçulmana e tu te converte ao cristianismo, é considerado um crime. Então, para estas pessoas é mais fácil elas entenderem o que está sendo dito aqui, do que para nós, quando eu digo decidir. Eles precisam todos os dias decidirem confiar no Senhor. Nós somos tão indisciplinados em nossos pensamentos, tão indisciplinados em nossas emoções, que nós somos levados como as ondas do mar. Um dia nós acordamos bem, outro dia nós acordamos mal. Um dia nós acordamos com fé, outro dia nós acordamos incrédulos. Um dia nós acordamos esperando o melhor, outro dia acordamos esperando o pior. Nós não temos constância, porque nós não aprendemos ainda o domínio próprio dos nossos pensamentos e o domínio próprio das nossas emoções. No entanto, a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, para levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Logo, é uma questão de decisão. Precisamos decidir em quem nós vamos confiar. Se é nas circunstâncias ou nas mentiras e ameaças do diabo. É uma decisão, é uma escolha, é uma disciplina. Inicialmente é difícil. A gente tem que pegar aquele pensamento que está desenfreado e trazê-lo de volta. Quantas vezes eu me vi durante essa pandemia tendo que trazer o meu pensamento de volta. Só um pouquinho. Eu estou indo para um lugar perigoso, volta, minha atenção no Senhor, minha atenção nas promessas, corro para os salmos, começo a ler as promessas, começo a ler aquilo que Deus diz a meu respeito e como Ele me ama. Então eu preciso estar policiando as minhas emoções e principalmente os meus pensamentos para trazê-los de volta à sujeição à palavra de Deus. Se nós não fizermos isso, nós vamos perder a esperança. Agora, o que pode nos ajudar a confiar mais nele? Eu acredito que existe um auxílio muito grande, é conhecer os seus caminhos, isto é, saber como ele age. Quando nós conhecemos uma pessoa, conhecemos a sua natureza, conhecemos o seu caráter, conhecemos a sua personalidade, nós sabemos mais ou menos como aquela pessoa vai agir, como aquela pessoa vai reagir. Tem algumas pessoas que às vezes eu sei, olha, esse assunto eu não posso tratar com ela, senão ela vai ficar nervosa. Tem outra pessoa que eu penso, bem, esse assunto eu posso tratar com ela porque ela tem maturidade, não só para me ouvir, mas até para me auxiliar em buscar uma solução. Então é importante a gente conhecer
aquela pessoa em quem nós estamos colocando a nossa confiança, em quem nós estamos colocando a nossa esperança. Eu chamo isso de teologia de crise. Precisamos de uma teologia de crise. Porque muitas coisas estão sendo ditas por aí. Tu vai para a internet, há tanta coisa sendo falada e muitas vezes coisas contraditórias. É porque não existe uma teologia de crise. Na Bíblia existe. Eu estou dizendo que entre nós, no meio do povo de Deus, não existe uma teologia de crise. Então nós não sabemos bem como agir no meio de uma crise. E o que eu quero trazer para vocês então, ainda dentro deste ponto onde Isaías orando diz, a perfeita paz vem de confiar plenamente no Senhor, e eu estou dizendo que para poder confiar plenamente no Senhor, tu precisas conhecer como Ele age numa situação de crise para contigo. Então nós precisamos de uma teologia de crise. Em Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, eu acredito que nós temos uma teologia de crise bíblica. Ou seja, como Deus age numa crise e como nós devemos agir numa crise. Então vamos ver. Diz assim: sabemos que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito eterno. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos dar uma analisada aqui no que está sendo dito. Primeiro, existe esta promessa da parte do Espírito de Deus, que todas as coisas, boas ou ruins, que acontecem com quem ama a Deus, com quem é chamado segundo o seu propósito eterno, que em seguida ele diz, é serem conformados à imagem do seu Filho. Bem, quando coisas boas ou ruins acontecem com quem ama a Deus, com quem é chamado segundo este propósito de ser transformado à imagem do Filho de Deus, podemos dizer com certeza, vai cooperar para o nosso bem. Tu ama o Senhor? Tu crês que tu és chamado para este propósito eterno de ser transformado à imagem do seu Filho Jesus? Para que ele possa ter uma família de muitos filhos? Tu crê nesta verdade? Então tu podes dizer com convicção que toda e qualquer situação que ocorrer na tua vida, qualquer evento, seja ele bom, seja ele ruim, ele está cooperando para este fim. Eu acho incrível que diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, isso está falando no passado, Ele também predestinou, isso está falando no futuro. Então, Ele nos conheceu no passado, Ele está com a gente desde o passado, desde o dia que nós nascemos, Ele está agindo em nós, cuidando de nós, preparando-nos. E Ele promete que no futuro Ele continuará fazendo o mesmo. Então, eu posso olhar para trás, ver tudo aquilo que Ele já fez por mim, e olhar para frente e saber, Ele vai continuar fazendo o mesmo. Se Ele cuidou de mim ontem, Ele vai cuidar de mim amanhã. Se Ele supriu minhas necessidades ontem, Ele vai suprir minhas necessidades amanhã. Se Ele me curou ontem, Ele vai me curar amanhã. Se Ele me libertou ontem e me livrou ontem, Ele vai me libertar e vai me livrar amanhã. Eu tenho essa certeza por causa da sua natureza. Ele é bom e nele não há sombra de mudança. Toda coisa boa vem do alto, do Pai das luzes. Nós já falamos isso aqui outras vezes, que aí está a nossa confiança, aí está a nossa segurança,
que o Senhor, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele foi bom ontem, Ele será bom amanhã. Então, esta bondade dEle está garantida. E não importa o que acontecer comigo, mesmo coisas ruins, mesmo quando eu passar pelo vale da sombra da morte, mesmo quando eu enfrentar o dia mau, mesmo no dia da tentação, eu sei que não importa o resultado, como irá terminar, aquilo vai cooperar para a minha transformação à imagem de Jesus. Porque eu o amo, porque eu sou chamado por Ele. Então Paulo termina dizendo, quem Ele conheceu, quem Ele predestinou, Ele também chamou, Ele também justificou, Ele também glorificou. Então, não importa o que está acontecendo na tua vida, ou na tua família, na tua igreja, ou na tua cidade, no teu estado, no teu país ou no mundo, não importa. O teu fim é um fim de esperança. O teu fim será um fim glorioso. Porque nossa vida não está limitada a esta vida, a este mundo. Então aqui tem uns pontos importantes a respeito da nossa teologia de crise. Mesmo com perdas, doenças e até mesmo morte, tudo faz parte do propósito eterno de Deus, ou seja, sua divina providência. Para nós entendermos este aspecto negativo da obra de Deus em nossas vidas, esse aspecto das perdas, das doenças e das mortes, precisamos entender que Deus trabalha com gerações. E cada um de nós tem um papel a desempenhar neste processo que Deus está levando a humanidade até restaurar todas as coisas. Nós nascemos com um destino, nós nascemos com um propósito, nós nascemos com uma missão. E isso tem que ficar claro para nós. Este é o lado social da nossa vida. Nós estamos aqui na terra para servir a nossa geração. As escrituras dizem que Davi serviu a sua geração. Então Deus nos colocou neste tempo, neste lugar, nesta hora, como foi dito de Esther, tu nasceste para um tempo como este. Nós nascemos para um tempo como este. O Senhor tem um propósito com a tua vida num tempo como este. Mas também é verdade que cada um de nós estamos numa jornada individual e pessoal com o Senhor. É uma jornada muito peculiar. A minha jornada é diferente da tua. Então, o que Deus está fazendo na minha vida é diferente do que Ele está fazendo na tua vida. Os planos de Deus para a minha vida pode ser que eu viva até 90, ou pode ser que eu morra amanhã. É uma coisa muito pessoal. Eu não posso olhar para aquilo que está acontecendo na vida do meu irmão e dizer, isso que está acontecendo com ele vai acontecer comigo também. Porque não funciona assim. A salvação é individual, o tratamento de Deus é individual, a jornada é pessoal. Veja o exemplo de Tiago e Pedro na prisão. Ambos foram presos pelo mesmo governador. A igreja estava orando pelos dois. No entanto, Tiago é morto e Pedro é liberto por um anjo. Não houve intervenção divina na vida de Tiago, irmão de João. Lembra que Jesus tinha 3 discípulos muito próximos dele: Pedro, Tiago e João. O Tiago que foi morto na prisão é o Tiago, irmão de João. Pedro, um anjo abre a cela, tira as correntes, leva ele para fora e desaparece. Pedro vai para um grupo caseiro, onde estavam tendo um culto, orando por ele, estava livre. Agora eu pergunto, qual dos dois Jesus amava mais? Era Tiago ou era Pedro? Por que Tiago faleceu
E Pedro sobreviveu. Eu vou te dizer por quê. Não é que Deus amava mais um do que o outro. É que Deus tinha um propósito diferente para Tiago do que o propósito que ele tinha para Pedro. Eram jornadas diferentes. A forma que Tiago ia glorificar o Senhor era sendo um mártir. A forma que Pedro ia glorificar o Senhor era fundando igrejas judaicas, congregações messiânicas por toda a região da Palestina, da Galácia e da Europa também. Jornadas diferentes, destinos diferentes. Mesma coroa, mesma glória, mesmo Senhor. Estão juntos hoje na presença de Deus. É muito importante entendermos isso, porque a igreja primitiva, ela tinha esta compreensão, entende? Os irmãos, eles não se ofenderam com a morte de Tiago. Se alegraram com a libertação de Pedro e não se ofenderam com a morte de Tiago. O problema da nossa teologia de crise é que nós achamos que não pode haver morte, não pode haver perda. Sempre tem que ser vitória no nosso conceito de vitória. Só um pouquinho. O conceito de vitória para Deus é um conceito eterno. Ele já venceu. Isso é um conceito eterno. Todos nós somos mais do que vencedores. Isso é um conceito eterno. O que poderá nos separar do amor de Cristo? Nem mesmo a morte, diz Paulo. Então nós precisamos corrigir a nossa teologia de crise e não nos ofendermos com o Senhor, entendendo que cada um está numa jornada, cada um tem um papel a desempenhar na sua geração. Por isso que alguns viverão mais tempo, outros menos tempo. Alguns serão famosos, outros desconhecidos. Alguns farão muito pelo reino, outros poucos. Alguns receberão 1 talento, outros receberão 5 talentos. Nada disso importa. O importante é ser fiel ao Senhor no teu chamado, no teu destino, na tua jornada com Ele. Romanos 14, 8-9 diz: porque se vivamos, é para o Senhor que vivamos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Em outro lugar diz que nós somos como cordeiros, como ovelhas, levados ao matadouro. Paulo disse: eu morro todos os dias. Nós temos uma ideia da morte que vem do mundo. A morte para nós, Jesus chega a dizer, é como adormecer. Ela não tem todo esse poder, meus amados. No entanto, nós nos ofendemos com ela. Ou melhor, nos ofendemos com Deus por causa dela. Quando Lázaro adoeceu, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para que meu Pai seja glorificado. Ora, para ele dizer essa doença não era para a morte, é porque há doenças que são. Então, como que nessa teologia de crise, como que nós vamos nos comportar? Qual deve ser, então, a nossa atitude perante o Covid ou qualquer outra enfermidade? Ora, a palavra de Deus é muito clara. Aquele que crê, porá a mão sobre os enfermos e serão curados. Está alguém doente entre vós, chama os presbíteros, ele ungirá com óleo. E se o enfermo tiver cometido pecado, será perdoado e sarado. Então, a palavra de Deus, ela nos diz como agir, independente do resultado. A regra é a vontade que todos sejam curados. A exceção é que alguns não serão. Aliás, uma pergunta dos grandes avivalistas e evangelistas da história da igreja, pessoas como a Katharina Kuhlman, pessoas como o Benny Hinn, sempre disseram: não entendemos porque alguns são curados e outros não.
Mas, na verdade, para a igreja primitiva, isso nunca importou. Nunca foi do interesse ou preocupação deles quem vai viver e quem vai morrer. Eles simplesmente pensavam assim: o meu chamado é orar pelo enfermo para que seja curado. E eu creio que todos serão curados. É a atitude de Davi para com o seu filho. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 14 a 31, nós temos a história de Davi tendo um filho com Batseba, filho do adultério, e Deus diz para ele através do profeta: esta criança eu vou levar. E Davi então começou a orar e jejuar. E um dia a criança faleceu. Então os seus servos ficaram muito preocupados, porque eles pensaram assim e falaram entre si: olha, se ele se comportou desse jeito enquanto a criança estava doente, o que vai acontecer quando ele souber que ela morreu? Ele vai enlouquecer. Mas alguém tinha que contar para ele. E ele viu eles cochichando e perguntou: a criança faleceu? E eles disseram sim. Então ele foi lá, tomou banho, comeu, foi para o tabernáculo que ele tinha levantado no Monte Sião, onde estavam os levitas louvando o Senhor 24 horas, 7 dias por semana, se meteu lá no meio deles e começou a louvar o Senhor. Daí um dos servos dele chegou para ele e disse: mas, rei Davi, enquanto a criança estava viva, tu orou, clamou, chorou, implorou. Agora que ela morreu, tu vem aqui louvar? Eu não estou entendendo. Ele disse bem assim: olha, agora que ela faleceu, ela não voltará para mim. Um dia eu vou estar com ela. Mas enquanto ela estava viva, eu conheço o meu Deus. Estou parafraseando agora. Eu conheço o meu Deus. E eu sabia que havia a possibilidade dele se arrepender e poupar a vida da criança. Este é um homem segundo o coração de Deus. Este é um homem segundo o coração de Deus. Este é o coração que a igreja primitiva tinha. Eles sempre esperavam que todos seriam curados. Se um não era, não tem problema, louvado seja o Senhor, vamos orar pelo próximo, o próximo vai ser. Mas nós nos escandalizamos. Se a gente ora por alguém e aquela pessoa não é curada, a gente desiste, não vou orar mais, Jesus não cura. Só um pouquinho. Teologia de crise, ela nos ensina que devemos orar pelos enfermos com fé. Mas se um morrer, glórias ao Senhor, ela está com o Senhor, não voltará para mim, mas um dia eu estarei com ela. Essa é a atitude que não perde a esperança. Romanos 12:5 nos ensina algo muito importante. Nos ensina a chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Agora, sempre que eu li este versículo, eu pensava assim em tempos diferentes. Então, tem um tempo que eu vou chorar com os que estão chorando, daí tem um tempo que eu vou me alegrar com os que estão se alegrando. Mas não é isso que Paulo está dizendo ali. Ele está dizendo simultaneamente, ao mesmo tempo, precisamos ser capazes de chorar com os que estão chorando e nos alegrar com os que estão se alegrando. Então, tem um aqui que morre, nós vamos chorar pela sua morte. Tem outro aqui que o Senhor levanta, estava à beira da morte e o Senhor curou e levantou. Com este nós vamos alegrar e celebrar. Temos que ter esse coração tão dilatado que nós temos essa capacidade de chorar e de nos alegrar ao mesmo tempo. Mas o que acontece? Ou nós escolhemos só chorar e só lamentar os que estão morrendo, os que não estão melhorando, e esquecemos dos que estão sendo curados e restabelecidos e levantados. Essa pandemia vai passar, mas outras crises virão, talvez serão menores, será uma crise pessoal da tua própria vida, da tua família, ou uma crise que vai envolver a economia do nosso país, ou vai envolver o teu negócio, não sei, não importa, de novo, o tamanho da crise, e talvez a crise não seja tua, seja do teu irmão, mas tu tens que ter esta capacidade. O Bill Johnson conta, eu estava lendo isso hoje num livro dele, que teve um grande incêndio na sua região, e a sua igreja é uma igreja muito grande, uma mega igreja, em Redding, Califórnia,
E o Bill Johnson, que é um pregador americano que eu respeito e acompanho o seu ministério, ele estava num outro país ministrando, de repente ele ouve a notícia: olha, as chamas chegaram na tua cidade, metade da cidade foi destruída pelo fogo. Ele chega na cidade, ele diz, parecia um campo de guerra. Praticamente metade dos membros da sua congregação perderam as suas casas. A outra metade o Senhor poupou. Às vezes de formas milagrosas, tipo teve um caso que o fogo queimou todas as casas em volta, menos a daquele irmão. Então o Bill Johnson, primeiro culto, depois da queimada, e ele diz, irmãos, nós precisamos ter esta graça de chorar com os que choram, mas ter a capacidade de nos alegrar com os que se alegram, para que eles não se sintam culpados por terem sobrevivido, para eles não se sentirem culpados por terem sido poupados. Este é um coração dilatado, que entende a grandeza e a soberania de Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Mas Isaías continua. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim, eu te busco ansiosamente, Senhor. Aqui Isaías, na sua oração, ele está declarando o seu afeto pelo Senhor. Precisamos, meus irmãos, voltar as nossas afeições para o Senhor e diminuir o nosso interesse pelas coisas desta vida. Veja bem, isso que Isaías está fazendo na sua oração é guardando o seu coração do desespero. E ele está dizendo, olha, nessa situação de crise, eu vou voltar todo o meu afeto ao Senhor, e eu não vou permitir que o que está acontecendo à minha volta tire meus olhos dele, ou faça com que eu me ofenda com ele. João Batista se ofendeu com Jesus, porque ele vivia debaixo das estrelas, de repente ele está dentro de um calabouço, Jesus nem vai lá para visitá-lo, ele manda seus discípulos, pergunta para aquele homem se ele realmente é o Messias, ou se a gente deve aguardar outro. Sendo que foi ele que disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se ofendeu com Jesus. Então Jesus fez milagres, libertou, curou, pregou o evangelho aos pobres, daí diz para os discípulos de João, diz para ele o que vocês viram, e bem-aventurado aquele que não se ofender em mim. A maneira de nós não nos ofendermos com o Senhor, quando nós não entendemos o que está acontecendo em nossa vida, ou na vida dos outros, ou no mundo, ou na igreja, é nós voltarmos as nossas afeições para Ele. Ele tem que ser a nossa porção, Ele tem que ser a nossa alegria, Ele tem que ser o motivo para nós querermos levantar toda a manhã. Se as minhas afeições estão em outro lugar, se eu colocar qualquer outra pessoa ou objeto antes dele, eu vou perder a esperança. Por isso que Jesus disse, quem amar pai, mãe, filho, esposa, ou sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Entendeu? Ele tem que estar em primeiro lugar, e os nossos corações estão sendo provados nesses dias, para que nós mesmos possamos saber onde estão as nossas afeições, se realmente Ele é a coisa mais importante na nossa vida, ou se tinha alguma outra pessoa ou coisa competindo, porque há tempo nós perdemos o nosso primeiro amor. Mas Isaías diz, não, tu és a minha afeição. Então a pergunta que sempre devemos fazer, não só nesta crise, mas em todas as crises, em que está ancorado o meu coração? Em que está ancorado o meu coração? É na casa que eu tenho, no carro que eu tenho, no emprego que eu tenho, nas minhas finanças, na igreja que eu congrego, nos irmãos com quem eu vivo, na minha família, nos meus familiares, na minha esposa, no meu esposo, nos meus filhos, nos meus pais. Em que está ancorado o meu coração? O que vai garantir, no meio da tempestade, que eu vou continuar firme?
Não importa o tamanho das ondas e a força do vento, porque a minha âncora está firme na rocha e não na areia. Isaías está dizendo: em ti, Senhor, minha alma suspira por ti, meu espírito dentro de mim te busca ansiosamente. Ele continua na sua oração, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Agora, olha que importante o que Isaías está dizendo na sua oração. Ele está reconhecendo que o mal que ele acabou de profetizar sobre as nações, inclusive a sua própria nação, Judá, é um juízo de Deus. E que este juízo é necessário para trazer correção. Entendeu? Esta compreensão que Deus julga a iniquidade, mas não para a destruição, mas para a restauração, é muito importante. Entender esta pandemia como um juízo de Deus nos dá mais esperança do que crer que o diabo está por trás de tudo isso que está acontecendo. Eu me recuso a crer que o diabo tem tanto poder assim. No futuro, no tempo do livro de Apocalipse, quando Deus entregar para ele, quando Deus o liberar, ele então dominará o mundo e com a sua maldade dominará as nações. Mas, queridos, não chegamos neste dia. Ele é o príncipe deste mundo, mas os juízos vêm de Deus, sempre visando o arrependimento, sempre visando a correção, sempre visando a restauração. Agora o diabo, quando ele vem com seus ataques, são maléficos e visam morte e destruição. Então quando Deus perguntou para Davi: Davi, tu fez aquele censo, vou ter que te castigar, o que tu prefere? Ele disse: eu prefiro um castigo que venha de ti, Deus, não dos homens, são muito maus, que venha de ti, Deus. Então Deus disse: então tá, então vou mandar uma praga. Então, queridos, eu confesso para vocês, eu durmo muito melhor de noite sabendo que essa pandemia é um juízo de Deus do que um ataque internacional das trevas. E Isaías então se consola com isto, dizendo: o mundo vai aprender a justiça. Ele continua, só que agora, nesta parte da sua oração, o Espírito de Deus o toma. E ele não está mais orando, ele agora vai profetizar, agora é Deus falando através dele, ele ainda está no seu devocional, ele ainda está orando, só que essas palavras dele: eu reconheço que tu és um justo juiz, e que este juízo vai trazer justiça sobre a terra. Esta forma dele reagir em oração a favor de Deus e não contra Deus, faz com que Deus então o encha do seu espírito, e ele então diz: meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas, escondam-se por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Isaías aqui, tomado e movido pelo Espírito, ao profetizar, ele nos dá então o protocolo da crise. O Senhor orienta o seu povo em como agir em tempo de juízo. Ele diz: espera com paciência até tudo passar. Vocês vão dizer: o quê? Isso? Sim. Sim. Porque se fosse o diabo, ele diria: luta. Mas é ele. Então ele diz: se humilha, se arrepende, espera. Há um tempo, queridos. No caso de José, foram 7 anos de seca. Em caso de Elias, foram 3 anos de seca. No caso de Ágabo, quando ele veio falar com Paulo, ele disse: olha, vem uma seca sobre todo o Império Romano, vai durar 3 anos. Eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia. Devemos continuar orando para que Deus encurte essa pandemia? Sim.
Sim, é bíblico, tem precedente. Moisés orou, Davi orou. Sim, devemos continuar orando. Senhor, encurta o tempo dessa pandemia. Sim, devemos orar e clamar. É possível que Ele, em resposta às nossas orações, vai diminuir o tempo desta pandemia. Mas o nosso coração precisa descansar, precisa se aquietar, entrar no quarto, fechar a porta e esperar com paciência até a tempestade passar. Ela vai passar, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. E nós vamos estar vendo isso melhor domingo que vem, quando nós entrarmos no diário de Jeremias.